o webinar de hoje é trabalhando com contextos customizados no Isabel. Tá? Esse é o nosso tema. Então, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Alberto Sato, né? No caso, fiz engenharia eletrônica e telecomunicações, trabalhei 11 anos em operadora de telecomunicações. Então, de um certo ponto, foi muito bom, porque eu conheci a área na parte de telefonia, área de desenvolvimento de sistema e na área de comunicação de dados, tá? Então, o Aurélio está perguntando se está com áudio, né? Alguém se puder ajudar ele para habilitar o áudio? Eu avisei várias vezes e a pessoa acabou não habilitando ainda, né? Tá? Então, tem na área de VoIP, Asterisk, Elastix e Isabel, né, tem praticamente mais de 13 anos de experiência, né? Fiz certificado ECE, né, na parte do certificação do Elastix, e o primeiro fiz em Barcelona, né? Estava iniciando curso em Portugal, fui até Barcelona e fiz a certificação, e depois fiz uma renovação em Montevidéu, quando eles juntaram diversos instrutores, né? Além de fazer a renovação do meu certificado SE, também eu fiz como sendo instrutor das certificações da Elastix, isso em 2015, tá? Então, o Aurélio está habilitado. Deixa eu ver só, desligar os microfones do pessoal só para não gerar ruído, tá? Então, quando se fala em contexto, né, é importante a gente conhecer um pouco a parte de Asterisk, né, tá? Porque isso envolve diretamente a parte do Asterisk, né? E você tem que ter um pouquinho de conhecimento no Asterisk para poder, no caso, trabalhar com contexto. Ah, tá. O Luiz Carlos disse que agora está ok. Então, na verdade, isso aqui é a estrutura do Asterisk, né? Então, na verdade, tem a parte do núcleo do Asterisk, né? Onde tem o plano de descagem, né? Seria toda a parte de programação. Existem os módulos, né? Conforme cada módulo você pode carregar no Asterisk ou não, né? Dependendo da tua necessidade, tá? Aí tem os arquivos conf, onde você faz as configurações desses módulos, né? Então, tem diversos arquivos, extension, zip, extension.conf, zip.conf, IAX, tools, voicemail, tem uma infinidade aqui, pelo menos deve ter uns 30 arquivos conf, né? Onde você vai configurar para você habilitar o serviço dentro do Asterisk, né? E a parte de interface aí, AGI, AMI, ARI, se você quiser gerenciar o Asterisk remotamente via PHP, via web, via qualquer linguagem de programação, você pode comunicar com o Asterisk para poder gerenciar. No caso da interface gráfica, no caso da Isabel, o que o Isabel faz? Na verdade, o Isabel é uma interface gráfica que gera esses arquivos conf automaticamente para o usuário. Então, a grande vantagem disso é que simplesmente a pessoa não tem a necessidade de escrever código de Asterisk, no caso esse plano de descagem, né, em diversos arquivos conf, para poder gerenciar o Asterisk. Então, a interface gráfica automaticamente gera esses arquivos para você, tá? Agora, se você quer trabalhar com contexto personalizado, você pode, você mesmo gerar algum código em Asterisk, né, se você conhece algo, para criar um contexto diferenciado para poder fazer um tratamento, algo diferenciado dentro do Isabel, né? Um exemplo, vamos supor, quando você, no caso, faz com que cria um ramal dentro do Isabel, automaticamente o sistema ele é programado para todos os ramais discarem para aquele determinado ramal. Então, se você cria o ramal 1000, 1100, 1200, 1300, automaticamente o sistema disca para todos esses ramais. Isso é um plano de descagem básico que existe lá no Isabel para todo mundo conversar com todo mundo. Se você quiser criar alguma exceção, vamos supor que o ramal 1000 é o diretor-presidente da empresa. E nenhum funcionário pode ligar no ramal 1000. Então, isso aqui é uma situação que é uma exceção. O que vai acontecer na prática? No Isabel, diretamente, só na interface gráfica, você não consegue implementar isso. Por quê? Quando você cria um ramal 1000, todos os ramais que você criou automaticamente falam com o ramal 1000.
se você tem uma situação que, nesse caso aí, que numa empresa de grande porte, que várias pessoas não podem falar diretamente com o diretor, presidente da empresa, então, praticamente, o Isabel não vai atender essa situação, já que todos os ramais falam com todos os ramais. Então, para isso, você tem que criar um contexto diferenciado, né? Um curso, um contexto, e lá você vai criar uma determinada programação, tá? O Vitor diz que não está conseguindo ouvir. Possivelmente, eu acho que ele não habilitou o áudio, né? Mas como vai ser gravado, depois ele assiste, tá? Sem problema. Então, o que você precisa é inserir alguns códigos de asterisco, né? Ou via interface gráfica, tem algumas coisas que você pode até fazer com texto personalizado, né? Tá? Depois eu vou mostrar lá no final desse webinar. O processo, no caso do Isabel, como é que funciona? Existe uma interface gráfica, né? Quem gerencia é o FreePBX, né? Ou a versão 4.0 eles estão chamando de Isabel PBX, que na verdade é o mesmo produto, eles só mudaram de nome, né? Tá? Como é que funciona esse processo? É uma interface gráfica, né? Que ele faz toda a configuração do asterisco. Na verdade, o que ele faz? Ele pega todas as configurações na interface gráfica, ele grava dentro do banco de dados, né? Do MySQL, né? Tá? E quando você clica naquela barrinha vermelha lá, para você fazer atualizações da configuração, ele roda um scriptzinho, esse scriptzinho gera todos os arquivos conf, tá? Então, esse é o processo da interface gráfica, né? Que o Isabel depende totalmente dessa interface para poder configurar o asterisco. Então, ele guarda todas as configurações MySQL e depois, quando você clica no botãozinho lá para fazer a atualização, ele gera todos os arquivos conf e pega tudo que está na base de dados e gera o arquivo conf no asterisco, tá? Um detalhe que às vezes algumas pessoas não sabem, ele simplesmente pega o que está no banco de dados e sobrescreve dentro do arquivo conf. Então tem os arquivos extension additional conf, zip additional conf, ou seja, todos os additional, ele vai pegar tudo que está no banco de dados e vai gerar o arquivo e vai sobrescrever, tá? Então, esse é o procedimento da interface gráfica. Então, ou seja, se você for lá dentro do arquivo extension additional, fizer alguma alteração, tudo que você fez de alteração dentro do arquivo additional, você vai perder toda vez que você clicar naquela barrinha para poder atualizar lá o Isabel, tá? Então, é um processo que você tem que conhecer as regras, né? Existe um arquivo também, vamos supor, extension custom, que na verdade é o arquivo próprio, caso você queira fazer personalização no sistema. Então, você mexe no arquivo custom, nunca você pode alterar o arquivo additional, tá? Então, isso daqui é a regra da interface gráfica, né? Como o Isabel utiliza o FreePBX para poder gerar os arquivos de configuração, então você tem que obedecer às regras da interface gráfica para poder se adaptar ao sistema, tá? Então, se você quiser fazer um contexto personalizado, altere o arquivo custom, no caso, extension custom, um exemplo ali, né? Aí você vai poder fazer a modificação sem ter problema no sistema, tá? Então, os contextos aqui no Isabel, deixa eu só desligar o microfone da pessoa, tá? Então, o contexto aqui no Isabel, né? Tem vários contextos, padrões lá do Isabel. Ou seja, quem desenvolveu a interface gráfica, no caso do FreePBX, né? Agora depois chamaram Isabel PBX, no caso eles criaram vários contextos, chamados from interno, from pastn, from trunk, tem vários outros contextos, padrões já do sistema. Então você pode utilizar esse ou você pode criar outros contextos também. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho, só uma visão geral do que tem cada contexto, né? Para você poder, no caso, entender um pouquinho como é que funcionam esses contextos, tá? Então, você vai poder configurar contextos customizados, né? Depois eu vou mostrar aqui, fazer um exemplo bem simples aí,
só para vocês entenderem como é que você pode criar isso, né? Eu vou fazer via código de asterisk ou através da interface gráfica tem também como fazer, né? E nesses contextos customizados, você pode controlar permissões de cada ramal, o que o ramal pode fazer, que tipo de ligação, se ele pode fazer ligação, no caso, DDD, se pode fazer DDD celular, DDD para telefone fixo, ligação internacional, você pode controlar o que cada ramal pode fazer, né? Se ele pode falar com a filial, se ele tem acesso a um determinado conferência, você pode controlar as permissões através desse contexto. Determinando o destino das ligações de entrada, tá? Então, o que acontece, no caso, quando você faz alguma interligação, vamos supor, interligando com matriz filiais, você vai receber ligações da matriz ou da filial, aí você pode simplesmente determinar aquela matriz ou aquela filial, ele tem acesso a todo o plano de descagem da minha central Isabel. Ou ele só pode falar com a mais, ele não pode pegar nenhuma rota de saída para poder fazer uma ligação interurbana ou internacional. Então, através disso, você pode determinar o que cada interligação que você está fazendo, o que ele pode fazer dentro do seu servidor. Vamos supor que você fez a interligação com o provedor VoIP. Quando você faz essa interligação com o provedor VoIP, você define contexto também. Quando você define esse contexto, na verdade, esse contexto é o que vai definir nessa interligação os usuários daquele provedor, o que eles podem, o que eles têm de recurso dentro do teu servidor, tá? Então, esses contextos que gerenciam todos esses itens, tanto as ligações que você vai discar, e agora se você colocou o contexto dentro de uma interligação com um outro servidor, aí você vai determinar, quando receber uma ligação, para onde que você vai encaminhar essas ligações que você está recebendo, tá? Um exemplo, em função de chefe secretária, né? Nesse caso, o exemplo que eu já comentei, né? O Isabel praticamente criou um ramal, esse ramal fala com todos os outros ramais do sistema. Se tem um ramal de um diretor-presidente que só algumas pessoas específicas podem falar com esse diretor-presidente, você tem que implementar essa função chefe-secretária, você tem que criar um contexto, custom contexto, né, um contexto personalizado, para poder, no caso, colocar essa exceção aí. Senão, você não consegue. Se você não criar um contexto personalizado, contexto, custom contexto, não tem como você fazer com que certas pessoas não possam falar com determinado ramal, tá? Somente com a interface gráfica não é possível, porque a programação, todos os ramais falam com todos os ramais, tá? Aqui eu peguei o extensions.conf, na verdade, né? Extension.conf é o arquivo principal na parte de configuração do asterisk. Então, dentro desse extension.conf, ele chama diversos outros arquivos. Isso daqui é uma regra lá do asterisk, né? Se você tem o tralha include e o nome do arquivo, ele está incluindo todo o conteúdo desse arquivo dentro do principal, tá? É como se você pegasse o código desse e somasse aqui. Então, tem vários includes dentro. Se vocês pegarem o extension.conf, vocês vão ver várias diretivas dessa, incluindo vários outros arquivos. Então, a somatória de tudo isso vai dar o extension.conf. Isso são regras sintaxe lá do asterisk, né? E dentro de cada arquivo desse, vai ter diversos códigos de asterisk. Eu coloquei aqui só uma coisa assim bem básica, só para você ter uma noção em relação a diversos arquivos que ele está incluindo dentro do extension. Na verdade, existe uma regra lá no asterisk que você trabalha dessa maneira justamente por esse arquivo não ficar gigantesco. Você separa por funcionalidades, né? No caso, additional, aquilo que eu comentei, né? Extension additional, tudo que é gerado pela interface gráfica. Extension custom é tudo que, no caso, você vai fazer através das suas customizações. Então, esse arquivo custom, você pode alterar esse arquivo que a interface gráfica não altera. Ele só vai alterar o que está additional, tá? Essa é a regra, no caso
dessa interface gráfica do CryptVX, que é o que o Isabel utiliza. Tá? E a nível de contexto, existem diversos contextos pré-determinados dentro do Isabel, né? Existe um contexto chamado from interno. Esse contexto from interno, que aqui na verdade é uma sequência aqui de programação que eu coloquei, né? Existe duas notações. O include, com tralha na frente, tralha include e nome do arquivo, ele inclui um arquivo dentro do outro. Quando você põe include igual maior e um nome, esse que é um outro contexto, você está incluindo esse contexto dentro desse principal aqui, tá? Então, no caso aqui, aqui dá para mais ou menos entender um pouco melhor. Esse contexto from interno, ele deu um include conferência. Então, na verdade, a funcionalidade de conferências, ele está colocando dentro desse contexto from interno. É como se ele habilitasse o recurso de conferência para esse contexto from interno. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui antes do include, ponto e vírgula significa comentário para o asterisco. Tudo que está à direita do ponto e vírgula, ele entende como comentário. Então, se eu coloquei um ponto e vírgula aqui, é como se eu estivesse cortando o recurso de conferência desse contexto from interno. Tá? Então, é assim que você trabalha com recursos dentro lá do asterisco, se você quer trabalhar nível de código, né? Tá? Então, o include igual maior, isso aqui pode ser um outro contexto, pode ser uma funcionalidade, uma aplicação, é justamente para você poder incluir uma determinada funcionalidade dentro do outro contexto, tá? É assim que funciona Eu coloquei aqui só para você ter uma ideia. E esse contexto pro interno, deixa só, eu estou com uma interface gráfica do Isabel aqui, só para mostrar para vocês aqui, a parte de configuração, né? Pegar aqui uma configuração de um ramal, né, qualquer. Se vocês podem perceber aqui, ó, contexto, esse contexto é o que vai dizer que esse ramal, nesse caso aqui é o ramal 1000, né? O que esse ramal 1000 pode fazer? Está atribuído a esse contexto. Então, esse from interno aqui é o contexto padrão que vem lá no Isabel. Ou seja, quem desenvolveu a interface gráfica criou um contexto chamado from interno, que esse contexto from interno, ele consegue fazer todos os serviços dentro dessa interface gráfica. Então, se você criou uma rota de entrada, rota de saída, interligou com um provedor VoIP, se você criou uma URA, conferências, esse contexto interno tem acesso a todos os serviços, tá? É esse contexto aqui. Então, ele vai seguir toda essa sequência de programação que vai dar o contexto from interno. Por isso que aqui tem o conferência, tem um monte de outros itens aqui, né? Aqui, na verdade, eu cortei vários itens. Na verdade, aqui tem todas as aplicações estão aqui. ChunSpy aqui, no caso, é para fazer aquela escuta de uma ligação, gravação de ligações. Então, tem um monte de outros itens aqui. Eu coloquei só alguns itens só como exemplo, tá? Mas o contexto from interno, na prática, significa que aquele determinado ramal, nesse caso, esse ramal aqui 1000, tem todos os recursos do sistema. Se eu quiser, eu posso colocar um contexto chamado teste. Se eu criei um contexto chamado teste, no caso, e eu não fiz a programação desse contexto lá no asterisco, em algum lugar eu preciso criar um contexto chamado teste. Ou seja, se eu peguei e salvei ele, na verdade, na prática, o que vai significar? Esse ramal aqui 1000, ele não vai conseguir falar mais com ninguém, porque esse contexto não existe, tá? Ele vai receber a ligação, porque outras pessoas têm acesso ao ramal 1000, mas, na verdade, ele não consegue ligar para ninguém, porque esse contexto teste não existe, tá? É assim que, mais ou menos, você controla as permissões de um ramal. Se você quiser criar um ramal que ele só possa receber ligação, mas ele não possa gerar nenhuma ligação, é só você criar aqui e jogar aqui um contexto que não existe. Basicamente, aí ele não pode gerar nenhuma ligação, qualquer ligação que ele fizer vai dar erro, mas ele vai conseguir receber, porque outras pessoas vão seguir o contexto from interno, né? Quem está com from interno vai conseguir falar com todo mundo, que vai conseguir falar com o ramal 1000 também.
Agora, quem está com um contexto que não existe, ele não consegue ligar para ninguém. Mas ele consegue receber ligação, tá? Só o fato de mudar esse contexto já muda completamente o funcionamento desse determinado ramal, tá? E dentro lá do Isabel, além do contexto from interno, existem alguns outros contextos que foi criado padrão dentro do sistema. From PSTN. Então, from PSTN, na verdade, até que ele colocou aqui uma explicação, né? Então, esse contexto é para as ligações que estão vindo de fora da central telefônica. Então, normalmente, from PSTN é um contexto onde você coloca quando você está recebendo uma ligação através de uma placa, vamos supor, de uma porta FXO, que está interligado com uma linha telefônica, ou através de um E1. Um exemplo, você poderia colocar o contexto from PSTN. Aí ele vai seguir essa sequência de programação, tá? Então, tem vários outros contextos, from PSTN, from digital, from analog, from trunk. Então, você pode criar diversos outros contextos e esses contextos você pode até programar para cada situação. Poderia ser from provedor 1, from provedor 2. Então, você pode criar ou from filial Rio de Janeiro, from filial São Paulo, né? Então, você pode criar diversos outros contextos. E aqui, depois que você criar o contexto entre colchetes, né? Você determina o contexto. E logo na parte de baixo, você começa a colocar as programações do que vai acontecer, nesse caso, se receber uma ligação vindo, nesse caso, da linha da rede de fixo comutado, no caso, né? PSTN, rede pública de telefonia, tá? Então, esses são alguns contextos padrões que no caso do Isabel já vem pronto, pré-definido. E um detalhe importante lá no asterisco, que às vezes a pessoa não toma muito cuidado, você jamais pode criar dois contextos com o mesmo nome. Vamos supor, from PSTN, já tem um contexto padrão no Isabel definido como from PSTN. Se você quiser criar em algum outro lugar, lá no Extension Custom, um contexto chamado from PSTN, ele vai dar conflito no caso de contexto. Por quê? No sistema você não pode ter dois contextos com o mesmo nome. Porque no caso do asterisco, ele vai carregar um contexto, jogar para a memória. Quando ele carregar o segundo contexto, ele vai jogar para a memória também. Então, um contexto vai subscrever o outro. Na prática, só vai existir um contexto só. Então, você vai imaginar que você está programando diferente disso, e numa dessas, esse contexto está carregando depois do seu, e nunca vai, aquele código que você está colocando nunca vai executar, porque ele está carregando outro contexto com o mesmo nome. Então, isso é uma falha que muita gente às vezes comete, criar dois contextos com o mesmo nome. E a pessoa quebra a cabeça. Então, a maneira mais prática, verificar se tem contexto duplicado, você vai lá no CLI do asterisco e pede para mostrar o conteúdo daquele contexto. Porque o que está na memória do servidor é o que realmente está sendo executado, né? O que está no arquivo conf, necessariamente, no caso, não é o que vai estar na memória. Porque se tiver dois contextos com o mesmo nome, ele vai carregar o primeiro, depois vai carregar o segundo, e o segundo que praticamente o segundo que vai estar na memória. Então, é o que vale sempre o último que no caso, carregou, no caso, sistema. Então, jamais cometa o erro de criar dois contextos com o mesmo nome, tá? Dentro de toda a parte do extensions.com, tá? Então, implementando a função chefe secretária aqui, só para fazer um exemplo bem simples lá, né, no caso, como é que você vai implementar um contexto chefe secretário? Vamos fazer só um exemplo aqui, ó. Eu estou com um contexto ramal 1000, tá? No caso, eu vou até abrir uma janela aqui só para vocês terem uma noção do... No caso, tem ramal 1000, 1100 e 1300, né? Então, no caso, 1000 é um telefone IP, eu vou discar 1300 aqui só para fazer uma descarga.
pode ver que ele discou por 1.300. Ou seja, o 1.000 está funcionando normal, que é isso daqui, né? Está com contexto from interno, tá? Então, no caso aqui, deixa eu só fazer um outro exemplo, deixa eu ver aqui, só para talvez seguir. O 1.000 é ramal do diretor, 1.100 é da secretária, né? 1.100 é a secretária do diretor, né? Deixa eu só desligar o microfone da pessoa. Então, na verdade, em vez de... Como o 1.000 é do diretor, então, na verdade, eu vou fazer a programação no 1.300. Porque quando o 1.300 discar para o 1.000, ele vai tocar no 1.100. Ou seja, ele vai querer falar com o diretor, que é o ramal 1.000, tá? E vai tocar no 1.100, que é da secretária. Aí a secretária vai atender. Se por acaso achar que vale a pena transferir para o diretor, ele transfere para o diretor. Então, na verdade, eu vou fazer a configuração no 1.300 para poder seguir o exemplo aqui, né? Porque aqui, no caso, 1.300 é esse daqui, né? Tá. Então, vou pegar o 1.300, né? Que é um telefone ATA, né? Eu vou discar aqui, pegar só um pouquinho aqui. Discar 1.000. Tá? No caso, eu discou aqui 1.300 por 1.000, né? Fechou o circuito, né? Só vou desligar. Então, 1.000 ligou para o 1.300 e tocou aqui, tá? O 1.100, na verdade, no caso, é um softphone, né? O X-Lite ali, tá? Então, o 1.300, quando liguei para o 1.000, tocou aqui nesse ramal 1.000 e atendeu, fechou o circuito, porque programação básica programação básica de Isabel, todos os ramais falam que todos ramais. Agora, vamos supor que 1.300 é um funcionário, 1.100 é a secretária e 1.000 é o diretor. Então, eu quero fazer esse desvio, no caso aqui, né? Então, eu quero fazer com que, quando a pessoa discar para o 1.000, ele simplesmente vai tocar no 1.100, né? Eu vou só pegar aqui deixa eu ver aqui, pegar o código, né? Só um pouquinho. Só deslocar aqui para poder copiar o código, não ter que ficar digitando isso, né? Tá? Então, aqui, na verdade, aqui eu tô, deixa eu ver aqui. Eu estou, na verdade, no editor de texto, né? Na verdade, é Tools, né? Editor de texto. E eu vou pegar o Extension Custom, né? Porque eu posso mexer no Extension Custom. Eu não posso mexer no Extension Addition, né? Aqui até que eu coloquei até algumas coisas aqui. Na verdade, alguns outros testes que eu fiz, ó. Eu tinha feito, na verdade, no curso, por isso. Vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso daqui. Isso aqui como ficou o final, né? Bom, isso daqui, na verdade, é o que eu ia colocar, né? Que é isso daqui. É o mesmo do slide, né? Eu vou colocar aqui só como funcionar aqui, né? Porque eu criei pelo ambiente gráfico, eu criei um outro contexto chamado funcionário, só para não entrar em conflito. Funcionar, no caso, né? No caso, tem... que ele vai... Esse contexto funcionar... que ele vai fazer? Ele vai dar um include no chefe secretária. O que é o chefe secretária? Ele vai discar para o 1.000, quando a pessoa discar para o 1.000, vai tocar no 1.100. Ou seja, a pessoa acha que está discando para o 1.000, mas na verdade está tocando no 1.100. Isso aqui é programação de asterisco, né? Dial, ele está discando no protocolo CIP, ramal 1.100, toca por 20 segundos, as letras T minúsculo, T maiúsculo, significa que ele pode fazer uma transferência. Tá? É isso que ele está dizendo via código, né? E o contexto vai chamar funcionário, tá? Então, basicamente, eu só inseri esse código no Extension Custom, onde eu posso alterar. Eu só vou dar um save, né?
e um reload para carregar na memória. Então, eu criei um contexto chamado funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui na prática? Então, eu vou vir aqui no meu contexto 1300, onde está o interno, eu ponho funcionar. Era para ser funcionários, né? Mas como vi interface gráfica, acho que eu já criei um contexto para não entrar em conflito, eu só mudei o nome para funcionar. Tá? Então, simplesmente eu vou vir aqui, salvei o contexto, né? Aí apareceu a barrinha vermelha, quando eu clicar aqui, ele vai gerar os arquivos conf. Tá? Então, uma vez feito isso, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o meu ramal 1300 também. Eu vou discar, no caso, 1000 novamente. Pode ver que ó, ele discou 1000 aqui e está tocando no 1100. Tá? No caso, está tocando aqui no meu softphone. Está tocando aqui, né? Ó, o Alexandre que está ligando com o 1100. Se eu atender aqui, fechou o circuito. Vou só desligar para não gerar uma microfonia. Então, no caso, esse aqui é a secretária vai atender o Alexandre, que é 1300, e se por acaso a secretária quiser transferir para o diretor, 1000, basicamente, clica no transfer, né, que é asterisco 2, e no ramal 1000, e aí vai tocar no 1000. Como o 1100, ele continua com texto for interno, então ele tem acesso ao diretor. Tá? Agora, o 1300, como ele está nesse contexto funcionar, então ele vai seguir a regra lá do código, né? Então ele vai vir apontar para esse contexto funcionar, aí ele vai executar essa linha primeiro. Como ele discou 1000, automaticamente ele manda para 1100. É o único desvio que eu fiz. Se ele discar 1200, 1300, 1500, vai continuar contando com o contexto from interno, normalmente. Eu só fiz um desvio aqui para a secretária, tá? Função chefe secretária. Então, aqui, na verdade, aqui eu poderia colocar cadastrar todos os diretores, ramais dos diretores, para ele fazer o desvio para a secretária do diretor. Aí eu sei que todo mundo que tem esse contexto funcionar jamais vai falar direto com algum ramal de diretor. Basta colocar diversas linhas aqui, né? Tá? Então, isso é um desvio que eu fiz, ou seja, do ponto de vista de programação, 5, 6 linhas, a maioria aqui é comentário, né? Então, eu já criei um desvio para que nenhum funcionário consiga falar com o ramal do diretor automaticamente. Basta você criar um contexto diferente, ir lá no Isabel e programar aqui. Então, vamos supor, esse contexto funcionar, eu poderia vir aqui, pegar um outro contexto, o Alexandre eu já coloquei, porta FXS. Porta FXS, no caso, o contexto foi interno. Eu quero que ele é um funcionário, então vai no contexto funcionário. Aí você vem aqui e aplica, vai acontecer o mesmo do ramal 1300, tá? No caso do Pedro do João, que na verdade é o diretor e a secretária, continua no contexto from interno, né? No caso do João, continua, vamos supor que fosse a secretária do diretor, então ele tem que fazer lá com o diretor, continua no contexto from interno. Deixa eu ver. Meu Isabel não tem um campo contexto. Como faço para habilitar? O Felipe está perguntando agora que eu vi a pergunta dele. Tá, na verdade, o que acontece, depois eu vou mostrar que na versão 4.0 do Isabel, eles instalaram automaticamente o Custom Context, tá? Que automaticamente ele acaba com esse campo aqui. Ele vai aparecer aqui embaixo um campo chamado, não lembro direito o nome, né? Depois eu vou instalar aqui, aí vai ficar na mesma situação do Isabel 4. Essa daqui é o Isabel 2.5, né? Aí depois vou instalar o Custom Context, né? Tem um slide que eu vou mostrar isso. Aí ele vai ficar exatamente o que o Felipe perguntou. Então basta você ir lá e desabilitar o módulo. Aí ele vai voltar a aparecer esse contexto aqui, tá? Eu já mostro isso. Então o objetivo desse contexto é isso. Basta aqui você criar a quantidade de código que você quiser, que o sistema sempre vai dar preferência tudo que está antes do from interno.
Se eu fizer essa ordem aqui, aí não funciona. Por quê? O contexto for interno liga para o 1000, ele nunca vai executar isso, tá? Então, na verdade, esse include tem que estar na frente. O asterisco, ele obedece sempre essa sequência. Tenta isso daqui, não deu certo? Tenta esse. Se deu certo, executa, tá? É assim que funciona a regra lá no Isabel. É por sequência do include, tá? Eu poderia também, se quiser programar aqui, um exemplo aqui. Eu poderia criar um ramal que ele, qualquer ramal que ele discasse, vamos supor com 4 dígitos, né, faixa de 1000 até 1999, tocar sempre no ramal 1100. Tá? Isso aqui é uma programação de asterisco, né? Ou seja, como eu coloquei esse x, o x para o asterisco é qualquer dígito de 0 a 9. O underline é a sintaxe do asterisco. Se eu coloquei o x, eu tenho que colocar o underline. Então, se a pessoa discar 1200, vai tocar no 1100. Se discar 1999, vai tocar no 1100. Por algum motivo, você quer ter um ramal, você criar um contexto que aquele ramal, qualquer ramal que ele discar, vai tocar sempre no 1100. Vamos supor que seja um ramal do segurança. Então, ele não vai ter acesso a todos os outros ramais. Toda vez que ele ligar, vai tocar no 1100, 1100, vamos supor, é uma secretária ou telefonista, e a telefonista que vai permitir se o segurança tem privilégio de falar com tal pessoa ou não. Seria, talvez, num caso desse, você criar uma programação desse tipo. Tá? Ou seja, esse tipo de programação que você jamais consegue lá no Isabel. Tá? Nesse caso, você faz com que qualquer ramal que ele discar, de 1000 até 1999, redireciona para o determinado ramal aqui. Diretamente no Isabel, não tem como você fazer isso, né? Tá? Porque se a pessoa discar ramal 1200, vai tocar no ramal 1200 por Isabel. Se tocar no 1500, vai tocar no ramal 1500. Essa é a programação básica lá no Isabel. Tá? Então, dá para, conhecendo um pouquinho de código, dá para inventar várias regras, tá? Então, vamos continuar. Então, isso daqui é mais ou menos o que eu implementei, né? Funcionário vai estar com o contexto, eu coloquei no caso funcionário, né? No caso. E a secretária e os diretores continuam usando o Pro interno, que tem acesso a tudo. Tá? Então, aqui, basicamente, eu só criei um desvio para tocar, em vez de tocar no ramal do diretor, vai tocar no ramal da secretária. Isso aqui é um código para você, caso quiser implementar com maiores detalhes, se ele vai verificar se tem correio de voz, se a pessoa não atendeu, vai cair no correio de voz aqui, né? No caso, se estiver ocupado na linha. É só questão de adaptar a parte de programação de código dentro lá do Isabel, né? Tá? Então, a parte de custo contexto, que é o que o Felipe acabou de perguntar, né? Então, o que acontece na prática? Esse contexto aqui, for interno, vamos supor, aparece desse jeito na versão 2.5 do Isabel. Na versão 4.0, o que eles fizeram? Eles implementaram esse custo contexto automaticamente. Então, quando você instala, o custo contexto já está habilitado no sistema. Vamos supor, se você está com essa versão 2.5, você quer habilitar. Para instalar o custo contexto, você tem que vir aqui, né, no FreePBX, né? Eu já habilitei o acesso, né? Tá? Eu estou acessando o FreePBX, mas caso alguém não tenha acesso, você tem que vir aqui na segurança, né? Segurança, Advanced Settings, né? Tá? E aqui habilitar, né? Ó. No caso aqui já está on, então quer dizer que está habilitado. Ele vem como off. Aí você não tem acesso ao FreePBX. Basta você colocar a senha aqui, clicar no deixar como on e dar um save. Eu já fiz esse processo, né? Por isso que não tem necessidade, tá? Então, eu acessei o FreePBX, tá? Então, se você quiser instalar, você vai ter que vir aqui no módulo admin, né? Esse módulo admin, tá? Nesse caso, eu já instalei previamente, mas normalmente você vem aqui, habilita
que tipos de módulo você quer. Normalmente você pode habilitar todos eles e pede para checar online. Quando você clicou no checar online, ele vai lá no servidor, vai ver todos os módulos que tem para você fazer o upgrade, o que não está instalado, né? Você poderia vir, ó, Digion DD1. Se você quer instalar isso, basta vir aqui, dar um download e install, aí ele vai instalar esse módulo, tá? Pode ver que tem vários, alguns que está desatualizado, quem quiser por acaso atualizar, tá? Mas isso é bom você fazer teste num servidor primeiro, né, para ver para que serve aquele módulo, se vale a pena, né? E um deles é o tal do Custom Contest, esse. Tá? No caso, eu já instalei, por isso que aqui não vem como para ser instalado, senão ia aparecer aqui como não instalado. Então, a ação, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente enable, né? Como ele já foi instalado, se não, ele ia aparecer como se fosse isso daqui, né? Download e install, né? Tá? Como, nesse caso aqui, eu já instalei, eu só vou colocar enable para habilitar ele. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui para processar, para poder instalar o módulo. Ele vai mostrar aqui, né, o Custom Contest, eu quero confirmar, dar um return, tá? E você tem que aplicar aqui no FreePBX. Esse daqui é o mesmo botãozinho lá do Isabel, né? Então, eu vou clicar aqui, ele vai atualizar. Então, uma vez feito isso, o módulo está instalado agora, né? Então, se eu clicar de volta nele, né? O módulo, cadê o módulo aqui? Já apareceu aqui sem ação, porque ele já está instalado, né? Então, eu posso desinstalar ou desabilitar, né? Então, ele está enable. Então, se eu quero configurar algo nele, né? Eu venho aqui em conectividade, Custom Contest. Eu já criei alguns aqui, né? Aquilo que, exemplo, coloquei, funcionários, né? Criei já um contexto chamado funcionários, né? Tá? E aqui, no caso, ele está pegando todos os serviços. Isso daqui é a parte de estacionamento de uma ligação. Então, eu posso permitir bloquear, né? Tá? Então, se eu quero que o funcionário não tenha acesso a isso, eu venho aqui e bloqueio a funcionalidade. Então, aqui ele mostra todos os serviços, né, que tem. Aí tem que conhecer um pouquinho essa nomenclatura aqui, né, a maioria dá para entender, né, ó, DND, ó, não perturbe, né, do not disturb, né, no caso, desligar, ligar, aí tem aplicação de fax. E aqui tem as rotas, se você criou rota de saída, local celular, DDD celular, vamos supor, ele não tem acesso a DDD celular, eu venho aqui, bloqueio, aí eu criei um perfil que a pessoa não pode, nesse caso, fazer um DDD celular. Tá? Então, você pode bloquear ou permitir cada funcionalidade e criar dentro desse contexto funcionário. Basta você vir lá embaixo, salvar ele, né? Dar um submit, tá? Aplica ele, né? Agora eu volto lá no Isabel, né? Lá no PBX, né? Vamos supor que eu vou colocar aqui o meu ramal do Pedro, um ramal qualquer, né? Carreguei Pedro. Se vocês olharem, aquele contexto não aparece mais, estava mais ou menos por aqui, sumiu. Ele apareceu aqui embaixo, ó. Custom contexto. Então, allow, permitir tudo, esse é o contexto para o interno. E aqui mostra aqueles contextos que eu criei, funcionários, tá? Então, esse funcionários foi aquele que acabei de mexer aqui no FreePBX, né? Então, se eu clicar aqui, Custom Contexto, funcionários e aplicar, eu estou dizendo que agora esse ramal 1000 vai seguir o contexto funcionários que foi criado aqui no FreePBX. Então, basta você permitir habilitar aqui a funcionalidade que você quer para poder colocar restrições, né? No caso aqui está a restrição, DDD fixo e DDD celular, tá? Então, basta você vir aqui e aplicar no ramal. Para cada ramal agora, vamos por 1100, mesma coisa. Se você veio aqui, tem o custo contexto, que você pode aqui aplicar o contexto que você quiser. Diretoria, no caso eu criei dois contextos, diretoria e funcionário. Poderia criar diversos contextos aqui, né?
Basta você vir aqui e criar outro contexto, né? No caso aqui eu quero adicionar um contexto. Vamos supor que seja de plantão, né? Um contexto chamado de plantão, né? Descrição também pode ser plantão. Aí eu vou criar um contexto chamado plantão, que nesse caso aqui, vamos supor que eu vou bloquear tudo. Esse aqui você vai jogar tudo como bloqueado, né? Ou seja, ele pegou todos os itens, está bloqueado. E vamos supor que ele só pode fazer ligação local aqui. Tá? Local fixo ou local celular. Basicamente isso. O restante do serviço tudo bloqueado. Então vamos supor que eu vou salvar aqui, né? Criei aqui. Então eu já tenho um contexto chamado plantão que só vai poder fazer ligação local, conforme a regra. Agora eu venho aqui num determinado ramal, vamos supor que porta FXS 1400, e eu venho aqui no contexto dele, cadê o... Que esse aqui é uma porta FXS, imagine que ele vai mudar também. E eles não fizeram, não atualizaram o código para esse padrão. Tinha que estar aqui. Que esse aqui é uma porta FXS, no caso, né? Mas tinha que alterar aqui. Eles só tiraram e esqueceram de colocar o contexto. Lembra que aparecia, né? Eles não fizeram aqui. É que ele tirou fora porque ele estava num diferente, estava funcionar, né? Então, plantão, aqui, ó. Então, eu jogo que esse determinado ramal vai seguir o contexto chamado plantão, tá? Então, agora ele está com o custom context. Você pode criar diversos contextos para cada caso, tá? E se você não quer usar mais o custom context, basta você vir aqui no CryptX, no módulo admin, né? Desabilita o módulo, né? Disable, né? Eu não quero usar mais. Agora eu quero programar no braço, né? Programar no braço, uma grande vantagem, você tem mais flexibilidade, tá? Via interface gráfica, você está restrito ao que você tem de acesso na interface gráfica. Agora eu vou clicar aqui no ramal do Pedro, né? Pode ver que agora apareceu aqui o contexto, né? Eu tinha setado no funcionários, né? Se eu quero voltar ao padrão, então interno, né? Tá? Aí eu posso colocar o nome que eu quiser. Até aquele funcionário ali que não tinha acesso, né? Que eu criei via código do asterisco. Vamos supor o ramal 1300 que eu tinha feito, né? O Alexandre. Agora eu quero setar ele no contexto funcionário. Ele já voltou no funcionário, né? Tá? É o que estava antes. Então, ou seja, na prática, esse contexto é o que define o que cada ramal pode fazer. Se fosse o caso de um tronco, né? Vamos supor que você criou um provedor VoIP, você criou um tronco, cadê aqui? Troncos, né? Tá? Vamos supor aqui que eu criei falei mais VoIP aqui, né? Tá? Então, esse aqui é um provedor VoIP, né? Qualquer. Tem a regra de descarga e tudo tal. E aqui, se vocês observarem, aqui, cadê que existe um contexto também, ó, contexto, tá? O que significa esse contexto? Significa que se eu receber uma ligação do Fale mais VoIP, eu mando para esse contexto que eu coloquei aqui. Se eu quiser controlar diferente, eu posso colocar from Fale mais VoIP, né? Eu posso criar um contexto chamado from Fale mais VoIP, né? Aí eu vou lá no meu extension custom, né? Deixa eu editar aqui. Extension custom, né? Eu posso simplesmente criar o contexto chamado from Fale mais VoIP, né? E eu posso criar aqui uma regra parecida com isso, né? Eu posso até colocar aqui ponto, né? Esse ponto significa qualquer coisa que eu receber do Fale mais VoIP vai tocar no ramal 1000.
tá? Pronto. Ou seja, a pessoa, onde é que aqui, né? Se eu receber alguma ligação por um acaso do Pale mais VoIP, ele vai mandar para um contexto chamado from Pale mais VoIP, que seguindo o código lá do asterisco, ele vai cair nesse extension custom, né? Que é exatamente o mesmo nome. E o que ele vai fazer? Esse underline ponto significa qualquer coisa que eu receber, toque no ramal 1000, tá? Eu posso criar várias regras aqui. Esse que eu coloquei uma bem genérica, né? Qualquer pessoa que ligar do Fale Mais VoIP vai tocar no 1100, que vamos supor que seja a secretária ou telefonista. Aí o telefonista atende e faz a transferência para quem a pessoa quiser falar. Para não ter que... vamos supor um erro que você vai cometer. Se você colocar aqui from interno, contexto from interno, automaticamente eu estou dizendo que o pessoal do Fale Mais VoIP tem permissão para fazer o que quiser dentro do meu servidor. Porque esse contexto from interno, ele tem permissão para tudo. Ele pode fazer até uma ligação pegando uma saída, falar com a filial, vários outros itens, tá? Bom, o Rogério Bernardes colocou no ramal 1100, não entendi a situação que ele colocou privadamente aqui para mim, tá? Então, esse contexto significa o que nesse caso aqui, esse provedor VoIP vai poder ter acesso ao meu servidor. Então, aqui é bom se colocar algo bem restrito, né? Que nesse caso, coloquei from Fale Mais VoIP, que nesse caso, qualquer coisa que ele discar, ele vai tocar no ramal 1100, tá? O Rogério colocou, o contexto direciona para 1100, você disse para ramal 1000. Isso, no caso do funcionário aqui, né? Ó, se a pessoa discar 1000 e pouco, ele vai redirecionar por 1100. Se for seguir o contexto funcionário. Agora, se você seguir o contexto from Fale Mais VoIP, significa qualquer coisa que ele digitar, vai tocar no 1100. Tá? Depende muito desse contexto, né? Se eu colocar funcionar, vai seguir essa regra aqui. Se eu colocar from Fale Mais VoIP, vai seguir essa regra. Tá? Por isso que o importante é esse nome. É como se fosse um ponteiro. Ele está apontando para esse lugar, a partir disso ele vai seguir essa sequência de código. Apontando para aqui, vai seguir essa sequência de código. Tá? Que essa parte de contexto, para quem não conhece asterisco, é um pouquinho difícil de entender, porque interface gráfica ninguém mexe com isso. Mas depois que você entender direito como é que funciona esses contextos, no caso, a pessoa consegue explorar bem os recursos lá do Isabel, do asterisco, dá para criar qualquer tipo de condições dentro lá do Isabel. Tá? O Isabel tem uma programação padrão, ele faz aquele padrão, mas se você quiser gerar várias exceções, basta criar contexto diferente, joga a programação antes do from interno, aí ele vai dar preferência a essa programação antes do from interno. Tá? Assim funciona, num geral, as regras de contexto. Tá? É mais ou menos isso, a parte de contexto, né, que eu mostrei a parte de instalação e a parte de criação de contexto, né? Você cria um nome de contexto e você seleciona, e aqui você vai lá no ramal, aplica no ramal desejado, tá? Aquilo que eu comentei, a versão 4.0, já vem instalado isso, a versão 2.5 você tem que instalar a parte, mas basicamente é a mesma coisa. A única coisa que um vem instalado, o outro você tem que instalar manualmente, tá? Se você não quiser o contexto, com o custo contexto instalado, basta ir lá no CreateDX e desinstalar o módulo, né? Desabilitar o módulo, aí ele volta a mostrar aquele contexto para você criar o seu contexto padrão, tá? E aqui é o curso de Isabel, né? No caso, para quem quiser fazer o curso de Isabel em videoaulas, aqui está o link, né? E no caso, videoaulas, né, a gente libera o acesso à gravação do curso. E tem um desconto 30% off até 20 de janeiro, né? E o cupom WEB1111. E quem precisar de informações, basta ligar no telefone ou mandar um e-mail treinamentos, portal de saber, né? Então, não sei se alguém
Ainda tem alguns minutos aí, né? Se alguém precisar ter alguma pergunta, alguma coisa, você pode jogar ou abrir o microfone, né? Ou jogar pergunta, no caso, lá no chatzinho. E de preferência, joga a pergunta para todos, assim todo mundo, no caso, vai poder acompanhar. O Sérgio jogou mensagem privada para mim, mas o webinar vai ficar disponível para assistir depois? Sim, na verdade, no Webex, você pode acessar através, criando uma conta, uma senha com o mesmo e-mail no Webex, você tem acesso também. Mas eu estou convertendo ele, que ele está num formato totalmente fora de padrão, né, de mercado, eu estou convertendo ele e jogando na nossa página do YouTube, tá? Aí depois eu vou passar para vocês o endereço da página do YouTube, aí você vai ter acesso não só desse webinar, mas dos anteriores também. Eu estou fazendo a conversão. Vocês podem acessar via Webex também, é só criar uma conta, uma senha usando o mesmo e-mail que vocês utilizaram, vocês vão ter acesso já dessa gravação, ou pelo YouTube, né? Pelo YouTube fica mais fácil, daí qualquer sistema fica mais fácil de assistir, né? Tá? Eu estou fazendo a conversão. Alguma outra pergunta, né? Algumas já perguntaram durante o curso, durante o webinar, né? Mas se alguém tiver alguma outra dúvida. Sérgio, tem algum curso que englobe criação de aplicações com AMI? Não, é que nesses cursos, nossa, é muito mais voltado para a interface gráfica, no caso, né? Então, se você quiser, tem que fazer um curso mais específico de Asterisk, aí mexe parte de programação, né? Tá? A AMI é Asterisk Management Interface, na verdade, ou seja, a interface gráfica, indiretamente, ele usa o AMI, né? Existe uma conta que foi criada lá no Manager lá, que tem uma conta, uma senha, a interface gráfica vai utilizar essa conta e a senha, ele vai mandar as requisições para o Asterisk vai aplicar ali, né? No caso, você pode, via programação, qualquer código que você pode utilizar em código de programação, você pode fazer com que remotamente um aplicativo gerencie o Asterisk, né? Isso daí é um curso bem voltado para Asterisk, tá? Esses cursos, no caso do Isabel, é muito voltado para interface gráfica, né? Mas se a pessoa depois quiser melhorar os recursos, implementar outros recursos a mais, aí basta você fazer um curso mais específico de Asterisk também, tá? Alguma outra dúvida, né? Isso, o Rogério perguntou, passe o link depois para acesso ao vídeo. Isso, depois que eu fizer a conversão, colocar lá no YouTube, aí eu vou mandar um e-mail para todo mundo comentando lá onde está o local de acesso, onde está o vídeo lá, para quem quiser recordar o vídeo, tá? Ou pode ter acesso aos outros vídeos anteriores, ou os outros que nós criamos lá dentro da página do Portal do Saber, tá? Isso, vocês vão receber um e-mail desses vídeos, tá? Desse e dos anteriores também, tá? Alguma outra dúvida, né? Bom, se precisar de alguma coisa, pode mandar via e-mail também, sem problema nenhum, né? Eu vou encerrar praticamente no meu que já deu 16 horas, tá? Muito obrigado e até a próxima, então.